Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Você aí, eu aqui, você e eu e você, você e eu e você, como Tim Maia, e eu, lógico, quilos e quilos a menos que ele. Eu sou o professor Dandan e nós vamos trabalhar as competências da área de linguagens, códigos e suas tecnologias, e será um grande prazer inenarrável. Eu aqui, vocês aí, nós dois, sempre juntos. Olha só, hoje nós vamos falar da nossa competência de número 4, tudo bem? E a nossa competência de número 4 fala sobre o quê? Artes, certo? Nós temos então agora mais uma aula de artes, certo? Lembrando, né, que essa aula fala sobre o que, gente? Compreender a arte como saber cultural, estético, gerador de significação e integrador da organização do mundo e da própria identidade, certo? Então, olha só, é a ideia da arte, né? Nós temos a arte que expressa o quê? Que expressa a identidade de um povo, né? Falamos disso, dessa questão da arte. Ela expressa a identidade do povo. Nós somos o que somos porque temos arte. O homem precisa da arte. Essa é a grande questão. E o Enem, ele vai pedir isso de você, né? Aí você fala, puxa vida, meu Deus do céu, ferrou. Agora eu vou ter que saber tudo sobre arte. Você fala, meu Deus, agora eu vou ter que saber sobre todas as estéticas, sobre todos os momentos, sobre todos os movimentos, sobre todas as escolas artísticas? Ah, eu não sei. Desisto, não vai dar, é muito complexo, muito complicado. Não é bem assim, tudo bem? Então a gente tem, nesse nosso momento, certo, uma relação com a arte que é a arte lá da pré-história, a arte antiga, certo? A gente tem uma arte na Idade Média, a gente tem uma arte moderna, uma arte contemporânea, né? E a gente precisa saber alguns aspectos da arte, né? Dentro desse contexto, né? Dentro dessa nossa relação, desses aspectos que a gente precisa saber, a gente precisa saber alguns elementos, a gente precisa saber algumas características. E aí você me fala, putz, agora, então, é o que eu estava falando, tem que saber tudo. Não é bem assim. A gente precisa, né, ter alguns elementos de fato, e é isso que a gente vai fazer nessa aula. A gente vai olhar algumas características, algumas imagens, né, e algumas estéticas artísticas históricas, universais, mundiais, tudo bem? Que a gente precisa ter alguns traços. Isso, você fala, poxa, mas eu não sei nada. Nada não, né? Alguma coisa você sabe. Você foi à escola durante 11 anos, você tem uma vivência, certo? De ver livros, de ver revistas, certo? Você vê a televisão, você assiste ao jornal, você vê jornal, certo? Você vê gibi, você vê desenho, você assiste aos filmes, assiste às novelas, aos seriados. E ali, nós temos ali, né, uma marca. É uma marca grandiosa de expressões artísticas? Não, né, gente? Mas a gente vai olhar aqui as estéticas, né, algumas escolas artísticas. A gente vai começar não uma análise, né? Você não precisa ser um expert em arte, né? Em todas as características. Nossa, eu tenho que saber todas as características. Não, é olhar uma arte, uma obra ali, ou seja, uma escultura, olhar uma arquitetura, olhar um prédio, olhar uma igreja, olhar um templo, né? É você ver algum elemento e reconhecer de qual período ele é, certo? Assim, não o período exatamente, eu falo, acho que isso é muito antigo, é da pré-história. Não, isso aqui já é do mundo antigo, isso aqui é do mundo medieval, se relaciona à igreja, tudo mais. Não, isso aí é do mundo moderno, né, da era moderna, e é uma arte que tem uma expressão e uma relação religiosa, né? Ou não, isso aí é individual, isso expressa a razão, isso tem uma relação um pouco maior com a perfeição. Isso acaba tendo uma relação aí com o sentimentalismo. Não, a ideia dessa arte é destruir a realidade, é desfazer, é deformar. Não, aqui a ideia é expressar os sonhos. Aqui a ideia é expressar os sentimentos, né? É expressar a vida, é expressar o amor, é expressar, né, o contraste, a sombra, o escuro, o claro. Então a gente acaba tendo e vendo essas características, né? Então o nosso trabalho
aqui nessa nossa aula não é, na verdade, explicar totalmente, dar todas as características disso, porque é uma relação extremamente conteudista e o Enem, ele não te pede essa questão conteudista, ou seja, você tem de reconhecer alguns traços, certo, da arte daquele momento. Ah, só alguns traços? Só. Então isso já nos ajuda demais. Então se eu conseguir reconhecer 1, 2 traços, 3 traços de determinado período, né, isso já vai nos ajudar bastante. E é isso que a gente vai fazer, tudo bem? Olhar alguns momentos, é lógico, o Enem ele valoriza em geral os momentos mais contemporâneos, mais atuais, ele valoriza os momentos mais modernos, mas ele também, em alguns momentos, ele acaba falando daquela arte lá atrás, ele acaba falando, né, daquela movimentação que a gente tem lá no mundo clássico, no mundo antigo, na Grécia, em Roma, no Império Bizantino, né, ou seja, ou numa arte oriental. Em algum momento ele pode fazer isso, né? Embora a intenção maior dele é valorizar a arte nacional, mas ele também valoriza os aspectos da arte universal, da grandiosa arte universal. E é sobre isso que a gente vai, certo, falar um pouquinho aí, tudo bem? Não tenha medo, fique tranquilo, né? A gente só vai fazer uma breve exposição, a gente não vai nem entrar, em alguns momentos a gente vai falar das principais características, são os momentos que eles acabam utilizando. Em outros, a gente vai mostrar algumas imagens, a gente vai fazer algumas relações, certo, desses movimentos artísticos, ou seja, de períodos artísticos que nem eram lá na época ainda então considerados movimentos, mas que depois a gente classificou isso como movimento. Ah, isso é um movimento, isso estava lá atrás, isso foi dessa forma, dessa maneira, foi assim, foi assado, né? Então é isso que a gente vai fazer agora, tudo bem? Dentro desse contexto, né? Dentro dessa nossa relação aí. É isso que a gente vai acabar fazendo e eu vou tentar expressar, né? Ajudá-los aí com as imagens, né? Com algumas relações. Olha só, então a gente começa lá atrás, né? O homem, a gente já falou disso, né? A questão do quê? O homem expressa a sua vida, os seus anseios, as suas dores, o seu cotidiano, né? E aí ele vai expressar tudo isso através da arte. No primeiro momento é uma arte extremamente rude, extremamente rústica, é uma arte que aquele homem ainda não tinha essa noção de arte. Ele queria, na verdade, expressar o que ele sentia, né? Então a gente vai lá atrás, né? Na Idade da Pedra, lembra? Aí quem assistia aos Flintstones fala assim, a Era e a Idade da Pedra Lascada, né? Essa relação toda, um homem lá há 25 mil anos antes de Cristo, lá naquele chamado período Paleolítico, Neolítico e lá na Idade dos Metais, certo? Então lá há tantos mil anos, de 25 mil anos a 8 a 5 mil anos, né, lá antes de Cristo, bem antes de Cristo, dentro daquilo que o homem se expressava naquele momento. Então a arte, que a gente pode considerar como arte, lá num primeiro momento, né, o homem precisa se expressar. O homem, né, ele é limitado, então ele precisa fazer algo e é isso que acaba acontecendo, né? A gente falou disso já. E o que acontece? Ele começa a se expressar em pedra, né? É a chamada idade, né, da pedra lascada. Então ele vai fazendo, né, materiais em pedra, né, ferramentas em pedra, ferramentas em madeira, ferramenta, certo, ali em elementos extremamente rústicos, osso, né? Então ele usa o desenho, né? Os Flintstones expressam bem isso. Então, na verdade, as primeiras expressões artísticas eram, na verdade, utilitárias, eram ferramentas. Lá no Paleolítico que a gente tem o inferior e o superior diante disso. E aí o que acontece? Aí a gente começa a fazer ferramentas, a gente começa a fazer, né, expressões lá em madeira, certo? Em osso, a gente faz expressões, relações, instrumentos em quê? Em pedra. A gente começa depois com a pintura. Aí este homem, ele necessita do que, gente? Ele necessita de pintura, ele necessita de uma expressão, certo? Ali diferente.
E é aí que ele começa o quê? Ele começa a pintar, ele começa a se relacionar. E tudo isso é absurdamente fantástico. Ele começa a fazer vasos, são as ânforas, são crateras. Então ele começa a fazer elementos ainda rudes, ainda rústicos, né? O homem, no primeiro momento, ele ainda é nômade, certo? No Paleolítico. No Neolítico ele começa a se transformar num homem, né? Que é um homem que já se estabelece num lugar, né? Que é um homem que vive da agropecuária, né? Um agricultor, né? Um pecuarista que começa a criar animais. E aí, na Idade dos Metais, este homem já faz vasos um pouco mais elaborados. É aqui que a gente tem a invenção da escrita. É aqui que a gente tem, certo, a roda. É aqui que o homem começa a desenhar gente, desenhar animais de forma um pouco mais elaborada, né? Então você tem essas expressões nas paredes das cavernas, essas expressões em madeira, né? em osso, essas expressões lá na pedra. Esse momento, ou seja, essa relação que a gente tem, né, com essa era, né, dos metais, com essa era da pedra, a gente chama pedra lascada, ou seja, com essa chamada pré-história, né? Ou seja, o homem, lá no primeiro momento, ele tem essa necessidade de se expressar desde sempre, certo? Conforme a gente falou, e ele começa com algumas dessas expressões, né? Ele começa a ter isso, ainda, né, sem cor, ainda de uma forma rústica, mas ele vai expressar. A arte é isso, né, gente? A expressão de um povo, a expressão de um grupo, a expressão de um determinado momento, e ele precisa, né, desesperadamente, absurdamente disso, né? O homem, ele acaba fazendo isso. Olha só, então a gente vai utilizar um recurso aqui, tá certo? Para mostrar isso aqui para vocês, tudo bem? Então a gente vai mostrar essa relação, olha só, com imagens, né? Ou seja, imagens de elementos, de instrumentos que foram encontrados posteriormente. E aí eu vou chegar até vocês e essa minha cara, essa minha beleza toda vai sair um pouco da tela. Me desculpem por isso, né? Eu sei que é algo terrível, mas para que a gente consiga, né, de certo modo, olha só, de certo modo, para que a gente consiga aqui, eu tentar tirar da luz e eu de repente sou um disléxico, né? Ou seja, né? Então você tem lá, olha só, uma expressão, não, olha só, então a gente tem aqui, não se preocupem, né? Eu estou ao lado de vocês, não fiquem com medo, tudo bem? Aí a gente tem um quadro, certo? A gente tem um quadro aqui que é uma ânfora, né? E essa ânfora, eu estou aqui, ó, estou olhando, putz, assim eu fico com a cara gorda, né? Com a cara terrível, né? Então, olha só, gente. Então a gente tem aí uma chamada ânfora, né, de cerâmica, e é lógico, isso aqui foi encontrado e acaba ficando onde? Acaba ficando lá nos museus da Europa, né? Então a gente tem bem esses elementos aqui, né? E aí olha só, e aí vamos, isso, assim fica muito mais fácil. Vai pensando, vai pensando, vai pensando, vai pensando, vai pensando, vai pensando, e ele está pensando demais. Então olha o que acontece. A gente tem aqui, vou pegar alguns elementos que são mais simples e mais fáceis, né? Aqui, olha só, gente, que bacana. Ó, caçadores com chapéus planos e saiote, certo? Cinto de las letras dos Ágrias, Valência, está lá na Espanha, tudo bem? Essa imagem, ou seja, uma imagem que foi encontrada, né? Ou seja, estou aqui, olha aí. Isso não é arte, não, isso é feio demais. Então isso foi encontrado e acabou ficando por lá, né? Então olha só, para facilitar para vocês, para que vocês tenham, né, essa ideia, cavalos e mamutes, pintura rupestre, né? Então a gente tem, né, essa referência que é extremamente interessante, né, para nós, olha, close, ou seja, feche, certo? Vai, não vai? Então olha só, é lógico, gente, esses nomes, eles foram dados depois, né? Não se preocupem aí, porque, vamos lá, isso, olha só, esses nomes, eles foram dados depois, por quê? Isso foi encontrado, é da pré-história, então eles dão o nome que eles querem, né? Então olha só, olha que engraçado, gente, cenas de caça, eras cavalos, Valtorta, Castellon. Então deixa eu ver alguma outra relação aqui. Então a gente tem as pinturas, né, feitas, e aí além dessas pinturas feitas, olha só, gente, então a gente tem, tô maluco aqui, né?
Que bacana. Olha aí, gente. Então a gente tem uma escultura em bronze, tá certo? Que ela está em Roma, grandiosa Roma, lugar fantástico, magnífico. Voltarei a Roma logo, logo. Então, tá vendo, gente? Certo? Isso aqui, tudo feito onde? Tudo feito na pedra, né? Essa é a condição que a gente acaba tendo. Ó. Tem aqui algo no Museu de Paris, certo? Lugares fantásticos, ó. Na Ilha da Páscoa, né, gente? Portugal, tudo bem? Então, a gente tem essas relações, né? A gente tem essas condições aqui, né? Então, essa é a arte que a gente vai chamar do quê, gente? Né? De arte da pré-história, né? Olha só, gente, animais policrômicos, Lascaux, França, certo? Lascaux é fogo, mas é o nome mesmo, lá que está, tudo bem, gente? França, não é muito limpo, mas é um lugar interessante, né? Pintura rupestre, certo? Que tá na... Olha só, essa aqui acho que é interessante, né? Por quê, gente? Porque está na Austrália, né? Então a gente vê muita questão da Europa e olha o que acontece, ó. Pintura rupestre no maciço de Kimberley, Austrália, certo? Extremamente antigo, lá da nossa pré-história, né? E tá aqui, presente aí. E o que a gente encontra, né? O que é muito comum é isso, né? Gente, olha só. Então você tem lá, menires alinhados em Carnac, Bretanha, França, né? Então, a gente tem isso aí. Tudo bem, gente? Nessa relação aqui que a gente acaba tendo, olha só. Aí, a gente tem muito, vou mostrar algo para vocês, mas isso é muito anteriormente, certo? Lá a Jesus, né? Tudo, a relação que a gente tem religiosa, né? Mas olha só que bacana, né? Ó, Mulher com Carneiro, Museu de Israel, Jerusalém, tudo bem? Então a gente acaba tendo, né, bem essas ferramentas, né, essas experiências, né, lá no Neolítico, no Paleolítico, tanto no inferior quanto no superior, certo? A gente tem isso aqui, né, certo? Na era dos metais também. Então a arte naquele momento era uma arte, na verdade, que ele queria, né, na verdade também, a ideia e toda a condição que ele tinha com o que, gente? Certo? Com a comunicação, certo? O homem se relacionava, né, de certo modo, com tudo isso aqui. Tudo bem, gente? Nisso? Tudo bem? Nesse momento? Então, é pra gente ilustrar, né? Fica mais fácil, acho que ficou um pouco melhor, tudo bem? Com isso aqui, porque falar só de arte não dá para eu desenhar, né? A gente não está utilizando PowerPoint, alguns elementos, porque a gente ainda está adaptando dentro de umas relações, principalmente exatas, é mais complexo, né? Mostrar algumas coisas de biologia, de química, de física, então a gente utiliza esse instrumento, o Bonfim, né? Bonfim é aquele professor desse tamanho, não é? Baixinho, tal, parece um ogro, ele estava com também aí, tudo bem, gente? Então a gente tem essa era, certo? Essa era lá que a gente chama de pré-histórica, é a pré-histórica, é a arte que se relaciona e que tem, né, vivencia e está naquele momento lá, né, lá nos primórdios, desde os primórdios, né, essa coisa toda. E as cavernas, né, os desenhos, as imagens, essas relações, elas estão dentro das cavernas. O homem, né, ele precisava se relacionar com o mundo, a gente sempre é assim, a gente sempre precisa desenhar, pintar, a gente precisa escrever, a gente precisa passar isso para alguém. E o homem, gente, é o homem desde sempre, ainda que ele não tivesse uma linguagem bem elaborada e tudo mais aqui. Tudo bem nesse momento, gente? Aí a gente vai ter o que? Olha só, a gente tem a arte antiga. Dentro da arte antiga, certo? Porque a gente tem a pré-histórica. Na antiguidade, a gente vai ter o que? Grécia, Roma, a gente tem a Bizantina, outras coisas, mas que a gente não precisa. E a gente, levando em conta tudo isso, ou seja, a gente tomando e tendo essa relação da arte clássica, que é o berço da cultura ocidental, certo? Ou seja, a Grécia e Roma também, que acaba sendo uma cópia da Grécia, né? Ou seja, uma retomada dos ideais gregos, né? De modo diferente. O que acaba acontecendo, gente? A Grécia é o berço da cultura ocidental, sendo assim, aquilo que a gente tinha, certo? Aquilo que a gente tinha enquanto arte na Grécia acaba nos influenciando até hoje, certo? É o gosto pela perfeição estética e formal, né? É todo o ideário que a gente tem de beleza,
né? O que? Qual é o belo? Qual é o perfeito? É aquele que é simétrico. E imagina, uma estátua na Grécia, para que ela fosse perfeita, o corpo tinha que ter 7 vezes o tamanho da cabeça. 7 vezes o corpo. Por que 7 vezes? Certo? Porque se o seu corpo tem exatamente 7 vezes o tamanho da cabeça, é porque você é alguém simétrico, certo? Então, simetria é isso. O corpo tem 7 vezes o tamanho da cabeça. Então, isso nos dá simetria, né? A questão da perfeição, a questão do belo, né? Da razão. Então, a gente busca tudo isso, né? Na Grécia. E a gente tem a arte jônica, dórica, coríntia, né? E tudo aí. E aí a gente fala a relação que na arte, a gente está apresentando a arte que é a arte da escultura, da pintura, tudo bem? Do desenho, é nesse sentido que a gente está levando agora, porque os movimentos acabam se baseando dentro de tudo isso. E nessa arte grega, né, a gente tem coisas absurdamente fantásticas, né? A Grécia, ela é absurdamente maravilhosa aí nesse sentido. Então a Grécia, ele tem o período lá da Magna Grécia, lá Atenas, lá no século 4, 3 a.C., que era o grande, né, lugar, a grande metrópole do mundo, e as artes vão acontecendo antes disso e neste período. Tudo bem, gente? Certo? E aí, além de tudo isso, né, além dessa relação e dessa condição lá da Grécia, a gente tem a Grécia vai ruindo, né, com a morte de Alexandre Magno, em 323, ele morre, Alexandre o Grande, e aí o Império Alexandrino também, né, ele vai ruindo, e o que acaba acontecendo, gente? E aí a gente tem, dentro dessa condição, né, dentro dessa situação toda, o que, gente? Certo? Roma, né, vai surgindo com toda a sua mitologia, né? A ideia a loba, né, Rômulo e Remo, essas coisas todas que vão surgindo lá. E a Roma vai tomando, o Império Romano vai tomando lugar, né? Vocês viram a história, já viram? Vai tomando lugar da Grécia, né? Ele vai, na verdade, se embebedando de toda a cultura grega aí, né? Então a gente pode pegar a arte grega, a arte romana é uma espécie de uma cópia da arte grega, porque se a gente olhar os deuses, os templos, né, as relações gregas, a gente tem uma espécie de uma cópia disso em Roma, né, no Império Romano, tanto que era nobre. Vocês lembram lá? Era nobre falar e escrever em grego no Império Romano, né? Então a gente tem uma condição e uma situação extremamente aí interessante, certo? Naquele momento, né? Naquela situação toda ali que acaba acontecendo aí para nós. E aí eu queria só mostrar, né, algumas imagens para vocês dessa retomada. Na arte, quando você vir, quando você encontrar uma estátua grega, como é que a gente sabe se ela é uma grega ou romana? Como é que eu sei se ela é grega ou romana? O Império Romano, gente, o que ele faz? O Império Romano, ele vai, depois de um tempo, lá por volta de 300 e pouco depois de Cristo, ele vai aderir, né, ao cristianismo, né? O cristianismo se torna a religião oficial, né, do Império Romano, né, do Estado. Em 525, Justiniano, o imperador, acaba com todas as escolas pagãs, né? É isso que a gente vai ter. Então a gente vai ter o nosso Deus onisciente, onipresente, onipotente, né, o Deus cristão aí. E o que acontece, gente? Diante disso, a gente vai ter, né, uma situação que é, na verdade, a seguinte: ali a gente tem uma espécie de uma cópia, só que quando esse cristianismo ele é admitido lá, né, em Roma, o que acontece? Eu tenho a questão do pecado, eu tenho a questão do corpo, né, e de tudo mais. Então, a gente vê muitas vezes a estátua grega em geral, né, muitas vezes ela tá nua. E a estátua romana, ela tem uma cobertura, né, uma pintura romana, ela tem uma cobertura nas suas partes. Não é regra, certo? Mas isso acontece muitas vezes, você consegue perceber isso, tudo bem? Gente, certo? Dentro dessa relação. Então vamos lá. Olha só, a arte grega, né? A arte grega é absurdamente fantástica. A Grécia é um lugar lindo, né, gente? Maravilhoso, que a gente acaba tendo aí. Deixa eu chegar mais perto de vocês. Olha só. Então a gente tem, certo? A arte, na Grécia a gente tem assim, a arte, certo? Coríntia, né? O dórico, o jônico e o coríntio. O dórico é simples, é como se eu tivesse uma coluna simples é dórica. Uma coluna
certo? Cheia de detalhes, com luxo, graça, né? Com uma certa graça, está representando o quê? A jônica. E a coríntia? A coríntia é ostentação, igual ao funk atual, gente, tudo bem? Eu sei que é horrível, né? Vai para lá. É que ali a gente tem que atuar ao contrário, tudo bem? Um capitel coríntio, né? Ou seja, luxo, ostentação, né? Uma espécie de excesso. Olha só que fantástico, gente. Certo? Olha aí, uma cerâmica grega, uma ânfora, né? Certo? Gente, uma ânfora é algo fantástico, né? Algo maravilhoso. Isso aqui, a gente tem aqui na Universidade de São Paulo, né? Algo maravilhoso, que é o quê? A gente tem ânforas parecidas com essas, é lógico, são poucas, são pouquíssimas. Falando para vocês sobre algo meu, pessoal, Deus é mágico, né, maravilhoso na minha vida, que Ele me deu a oportunidade de pegar, né, mais de uma dessas na mão, né, na Universidade de São Paulo, né, numa aula. Você pega com luva, tudo mais, né, mas extremamente, para quem estuda e ama isso, né, e eu particularmente, eu estudei a arte, a língua, a cultura, a literatura grega, né? Ou seja, literalmente falo grego, estudo grego, amo a Grécia, né? Um lugar fantástico, a cultura grega, e pegar isso, estar ali, né? Em contato com aquilo a primeira vez foi extremamente emocionante, né? Muito bacana mesmo, certo? Olha só, gente, então a gente tem aqui, ó, apoxiômeno de Lícipo, certo? Então a gente tem uma estátua grega, né? Você percebe a perfeição, né? A simetria, essas estátuas, nessas relações. Então aqui, olha só, a ordem dórica, né? Ou seja, olha a diferença, gente, né? Para você ver aí na questão da arte, olha a diferença dessa, certo? Olha só, a dórica, como ela é simples, vamos ver se a gente chega lá, certo? Olha a diferença dela aqui para nossa, vai para nossa. Certo, olha só, coríntia, né? Olha só, isso aqui é um capitel, né? Vai quase uma coluna lá, e olha a diferença dessa coluna, né, gente? Olha que bacana, para outra lá, né? Olha aí, ó, tá certo? Ela é reta, ela é lisa, né? Ela é simples. Então a gente tem isso aqui neste nosso momento, né, gente? Olha só, olha a jônica, a diferença da jônica e a diferença aqui, tá certo? Da dórica. A dórica é toda reta, toda plana, né? E a gente vai lá, olha a jônica, que bacana, gente, certo? Certo? Ela já tem o quê? Ela já tem, olha a curva, por quê? Representa a mulher, ela é mais arredondada, né? A graça e tudo mais. Olha que fantástico, gente. O que é isso, gente? Isso é o Partenon. Isso é mágico, né? Isso é Deus quem cria isso aqui, né, gente? Olha só. Isso é o Partenon, a vista de frente lá do nosso Partenon. Tudo bem, gente? Ali na Acrópole, lá em Atenas isso, certo? Olha só, uma outra possibilidade nossa aqui, tudo bem? Hermes de Praxiteles, né, na verdade. Então a gente tem ali, olha aí, gente, o templo dórico em Atenas, Tesseion. Tudo bem, gente, nisso aqui, certo? Então, olha só que fantástico. Então, a gente tem essas referências, né? Que são referências absurdamente... Opa, peraí, não quero saber de você não, filho. Olha só. E aí, diante disso, a gente está vendo, a gente está falando, né? Do quê? Dessa relação aí da Grécia, né? E deste mundo, né, clássico da Grécia, de Roma e tudo. E aí eu vou mostrar para vocês também aqui umas imagens, que são imagens também deste lugar, né? Ou seja, imagens aqui dessa relação aí, se abrir, né? Lógico, né? Então isso é muito parecido. Tudo bem, gente? Lá aí você vai perceber, meu filho, certo? Você vai perceber o que, gente? Que isso se parece, né? Sem sombra de dúvidas com a nossa arte, que é a arte romana. Vai. Oxe, gente, não vai? Tem mais. Tudo bem? Então, olha só. Então, vamos ver aqui, para a gente olhar mais alguma coisa. Olha só, história da arte. A gente falou da arte romana, então vamos olhar aqui, certo? O templo romano, tudo bem? Oxe, gente, tá pequenininho, certo? Então, olha só, olha aqui, ó.
o Arco de Tito. Esse Arco de Tito, gente, ele fica bem ao lado do Coliseu lá de Roma, tudo bem? Certo? Então ele é extremamente aí bacana, né? Muito mesmo, né? Dentro dessa condição toda aqui. Aí a gente tem outra no Museu Nacional Romano, né? Então a gente percebe a semelhança deles dois, né? Então, olha só, isso aqui, né? Batalha entre soldados romanos, certo? E dacos, lá no Museu Nacional Romano, certo? Então a gente acaba tendo isso. Acho que dá para vocês verem aí, né, na boa. Tudo bem? Então a gente vê ali a busca da perfeição, da beleza, né, da simetria, dessas relações todas, né, que estão presentes onde, gente? Certo? Que estão presentes aí nessa nossa arte, né, nessa nossa condição. Então, olha aqui, gente. Vou tentar. A imagem que está na minha rede social. Tentar apagar, mas não tem problema, né? Daniel Dandan está lá no Facebook. Olha só, gente. Certo? Então a gente tem aí essa imagem, a imagem ali. Aquela imagem que a gente viu, né? Ou seja, o Partenon está ali, ó. Olha aí que fantástico. Então a gente tem aqui, olha só, ele estava em 2011, né? Ele estava lá sendo restaurado, tudo bem? Certo? Esse é o Partenon aqui, né? Um lugar fantástico, um lugar fora de série. Olha só, a gente tem aqui esse aqui, na verdade, é um dos teatros que tem ali na Acrópole, né? Ou seja, a arte grega. Isso aqui é em Atenas, lá na Grécia. E olha que bacana. Esse aqui, olha só, muito parecido, é o que sobrou. Isso é o Templo de Zeus, fica ali em Atenas. Tudo bem, gente? Certo? Então, olha só, tem mais fotos aqui, mais fotos. Ah, aqui é, certo? Olha só, no museu certo? No Templo de Ares, Deus da guerra, tudo bem? Isso aqui, gente, isso aqui é algo fantástico, né? A Ágora Antiga, né? Um lugar que você se sente, né? Extremamente feliz por estar ali, né? Porque é na Ágora que os filósofos gregos, né? Todos eles discutiam ali a filosofia, o mundo, essas coisas todas, né? Então a gente tem umas fotos ali naquele momento, aqui ainda lá, certo? Na Ágora Antiga, né? Ágora Ancina, vai? Certo? Então olha só, gente, o Templo de Éfeso, que é tudo ali, tudo dentro daquele mesmo lugar, né? Ali da Acrópole, né? A grande Acrópole, que é algo fantástico. Deixa eu ver. Então a gente tem aí, olha só, dentro do museu, né? Algumas imagens, certo? Então tem lá o Deus Pares, o Deus Pan, né? Que é, olha aí, a gente tem aí, né, a Acrópole. Deixa eu ver se tem uma foto aqui do Teatro de Dioniso, que a gente está lá ainda, certo? Oxe, gente, não é essa não. Aqui é na subida da Acrópole. Olha só, gente, o Teatro de Dioniso, né? Isso é um lugar maravilhoso, um lugar mágico. Tudo bem? Isso aqui? Então, olha só, temos aqui algumas imagens, certo? Algumas imagens servem de subsídio. Na verdade, eu tenho imagens sem mim, né? Ela fica melhor sem mim, porque eu sou feinho, eu sei. Olha só, falamos disso, né? Falamos dessas relações aqui, e nós falamos também do que, gente? E nós falamos do mundo romano, né? Nós falamos dessa ideia toda aí de Roma. E é isso aí, mostrar aqui mais uma ou duas fotos, né, para a gente não ficar tão preso a isso. É esse mundo clássico, né? É um mundo mágico, um mundo maravilhoso, certo? Que a gente acaba tendo aqui, né? Certo? Então, olha só, gente. Vai, filho, vai, filho. Tudo bem, gente? Nesse nosso momento, tudo bem? Nós, até aqui. Olha só. Ah, leque, olha aí. Certos? Então, olha aqui, mostrar, né? Diante a gente falou da Grécia, de Roma, e a gente tem aqui, certo? O que é isso, gente? Isso aqui é o Vaticano, né? Isso aqui é ainda na época do Papa Ratzinger, 2010. Olha só, o Vaticano. Dentro da Capela Sistina, que é um lugar mágico, maravilhoso, a gente não pode tirar foto, né? Infelizmente. Olha o Coliseu visto de fora, certo? Ali, uma rua ao lado, e o Coliseu visto, venha para cá, visto aqui de dentro, né? Um lugar mágico. Eu tenho fotos sem mim, mas eu nem havia pensado, eu pensei nisso agora, né? Ah, não, é Paris. Deixa para lá. Olha só, gente, a gente não interessa. Isso é o período da Belle Époque, final do século XIX. Certo? Então a gente tem aí, né, olha só,
o Coliseu, né, gente? O Coliseu é mágico, o Coliseu é muito bacana. E o que acaba acontecendo, né? O que a gente tem aqui? A gente fez uma breve exposição e eu mostrei para vocês, eu acho que é mais fácil, né? Você vê bem essa relação, que é a relação que a gente tem com a arte, né? A relação que a gente tem justamente com aquele momento. Então a gente tem aí a arte lá grega, a arte romana, e a gente tem no mundo clássico ainda a nossa chamada, né, a arte da pré-história, né? A gente tem expressões de arte românica, né, que vai se expressar, na verdade, como uma arte religiosa. E eles, na verdade, usam, ao invés de telhados, abóbodas, né? Os seus telhados são redondos, eles acabam fazendo isso, você percebe, né? Eles trabalham com essa questão redonda, né? O telhado, né? Então a arte românica, para a gente matar aqui algumas coisas já, né? Neste momento. Então são imagens apenas para a gente ilustrar, certo, gente? Isso que a gente precisa, né? Que a gente quer. E além dessa arte românica, fechando, né? Essa questão toda aqui dessa arte, na verdade, lá quase que medieval, né? Para a gente fechar, tem a arte gótica. Ou seja, você vê a igreja românica, olha só, ela tem os tetos, né? Ou seja, os desenhos deles são redondos. A arte que a gente vai ter gótica, né? Você fala, caramba, a arte gótica, sim. As igrejas góticas, elas têm essas características. O teto, né, delas, elas já têm essas torres, né? Olha só. Elas são pontudas, extremamente interessante nessa arte. Então você vê pontas, né? Ela pega aqui, não é só uma, olha só, ela sempre vai ter isso. Quase as igrejas, né, tem essa referência, quase como se fosse o Batman, né? O brinco lá, ó, Catedral de Burgos, em Burgos. Tudo bem? Então você pega diante de tudo isso, né, e vai lá, olha só, uma outra imagem para a gente pegar isso aqui. Tudo bem, gente? Então olha só. Certo? Então aqui, para você ver que não é só essa relação da igreja e tudo mais, na verdade é isso. Mas ele trabalha mesmo aqui no vitral, olha só o que ele faz, gente, numa fachada, um detalhe, ó, detalhe da porta, certo? De Cimental, Catedral de Burgos. Então ele tem sempre, a arte gótica, ela busca, né? E ela tem essa relação, que é uma relação pontiaguda. Tudo bem, gente, nisso? Então, olha só, nesse bloco, nessa relação que a gente fez com imagens, né, para ilustrar, né, o que a gente está falando, e a gente não está dando tantos detalhes, porque essa arte mais antiga, às vezes, pedem algo, mas é um detalhe básico ali. Então, a gente falou da arte da pré-história e da arte, tá certo? Antiga. E aí, então, agora na próxima aula, no próximo momento, a gente vai para a nossa arte moderna. O que é arte moderna? A arte que entra no período da Era Moderna, né? Século XIV, XIII, XIV, XV, adiante aí, que é o momento de transição. Tudo bem, gente? Obrigado por tudo. E desculpa que eu falo muito e nada ao mesmo tempo, mas sem dúvida foi um prazer inenarrável estar com vocês. Grande beijo, grande abraço, fiquem com os deuses. Isso é o que eu, Dandan, espero e desejo a todos vocês. Tchau, tchau.